todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me escutam. Estamos nesse 11º vídeo em que nós tratamos do homem, o ser humano, a sua origem, como nós chegamos ao que somos hoje, de onde viemos. Descobrimos muitas verdades desde a origem do homem, desde a criação de Adão por Deus, o choque do espiritual com o material, a criação da alma. Por isso que é diferente das outras criaturas, dos animais, porque o homem, além do corpo, tem a alma e o espírito. E vimos que este mesmo homem pecou, caiu na sua paternidade, perdeu a comunhão com Deus. Estamos justamente naquela parte em que o homem tenta restaurar o paraíso, tenta voltar para Deus. Tentou a primeira vez, como nós vimos, através dos sacrifícios oferecidos por Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão, depois que foi expulso do paraíso. E vimos que falhou, porque Satanás primeiro investiu em Eva junto com Adão e agora investe em Caim, o filho mais velho de Adão. Caim não teve seu sacrifício aceito por Deus, Abel teve, e ele deixou com que a inveja, a raiva, por ter sido recusado seu sacrifício, não teve a humildade de refazer o sacrifício como Deus aconselhou. Deus disse que receberia o sacrifício dele, não só era ele refazer, porque daquela forma não dava para Deus receber. Ele estava oferecendo comidas. Já Abel não, ofereceu uma outra vida, simbolizando a redenção que ele estava procurando. Ele viu que ele mesmo não poderia ter essa redenção com Deus, então ele ofereceu uma vida para Deus, para tentar redimir. Sabemos que isso vem cobrindo, o oferecimento dos animais vem cobrindo até Jesus Cristo. Não sei que Jesus Cristo tem um sacrifício perfeito e a salvação completa. Então não resolveu o caso, porque investe em Caim, Satanás, e Caim mata seu irmão Abel. O que acontece a partir daí? Dois grupos se formam, porque Caim é amaldiçoado por Deus pela morte do seu irmão e é banido da área onde Adão ficou depois de ser expulso do paraíso. O banido Caim e amaldiçoado no sangue pelo próprio Deus foi para a região de norte, bem distante ali da região de Adão. Com o passar dos anos, esses dois grupos se multiplicou, porque Adão teve um outro filho chamado Sete, e esse continuou a geração de Adão, casou-se com suas irmãs e teve outros filhos. E formou-se aquele grupo ali, o grupo de Adão, chamados de filhos de Deus, só como título, só para separar do outro grupo. Quem é outro grupo? Caim, o banido Caim e amaldiçoado no sangue. Ele pega umas de suas irmãs, que eram muitas irmãs, era Abel, Caim e várias irmãs que Adão tinha. Várias filhas que Adão tinha. Então teve umas irmãs que seguiram Caim, quando ele foi banido e foi embora. Então ele se reproduz com essas irmãs e forma um outro grupo, chamado de grupo de filhos dos homens. Estes dois grupos se multiplicam, crescem e chega a ponto de um se encontrar com o outro, porque Deus disse crescer e multiplicar e encher a terra. Como as condições eram favoráveis, a saúde do homem era muito melhor. Com certeza Caim tinha outras irmãs, a reprodução se tornou muito grande, a saúde era muito boa naquela época, favorecia a reprodução humana, foi muito rápido e chegou ao ponto do grupo dos filhos de Deus, que são os descendentes de Adão, começarem a ver o grupo de Caim da terra do norte, que já vinha se aproximando deles e eles se aproximando deles. Então os filhos de Deus viu que as filhas dos homens, que justamente são as descendentes de Caim, sangue amaldiçoado, sangue contaminado, eram mais sensuais, eram mais libertinas, porque não tinham temor de Deus. Já as filhas de Deus, as chamadas filhas de Deus, que eram do grupo de Adão, com Sete, elas eram mais recatadas, elas procuravam voltar à comunhão com Deus, retornar ao paraíso, como Adão ensinava. Já o grupo de Caim não, era libertino, não tinha mais nada com Deus, ele foi banido e amaldiçoado. Foi isso que ele passou para os seus filhos. Não tem nada de retorno para Deus. Então eles viviam completamente sem moral, elas eram muito sensuais, libertinas. Quando os filhos de Deus veem isso, normalmente é isso que acontece, viu que elas eram mais bonitas e mais famosas que as irmãs dele, que são as filhas de Deus, as que procuravam ter mais comunhão com Deus, porque não tinha essa libertinagem. Então,
partir disso, eles pegaram os filhos de Deus, se casaram com as filhas dos homens. Sangue sem ser contaminado com sangue amaldiçoado. Que foi que deu disso? A junção desses dois sangues criaram gigantes na terra e toda sorte de mazela. Já é comprovado que o sangue, principalmente o sangue de animais hoje, cria deficiência nos recém-nascidos. Vejam só um texto do que realmente aconteceu naquela época e o porquê do dilúvio. Muitos dizem que o dilúvio não existiu e outros que acreditam que o dilúvio existiu culpam a Deus por aquela catástrofe, que não era necessário Deus fazer aquilo. Vamos saber se não? Veja um texto. A mistura do sangue dos descendentes de Adão com o sangue dos descendentes do amaldiçoado Caim nasceu filhos doentes, violentos e que não tinham respeito com os pais e irmãs. Eles eram guiados por si mesmos, verdadeiros doentes, psicopatas, loucos, torturadores, psicóticos. Um verdadeiro caos de maldade terrível se instalou naquela geração toda, depois da mistura do sangue limpo com sangue amaldiçoado. A Bíblia diz que só imaginavam e só pensavam em fazer o mal, isso o dia inteiro. Um homem estuprando de manhã, matando à tarde, roubando à noite. No outro dia, a mesma coisa, essa mazela de podridão e nojeira entrou por dentro e contaminou toda a geração de Adão. Também a essa altura da história, já não havia mais dois grupos, estavam todos misturados, era uma humanidade só, toda corrompida, suja, cheia de lamaçal e podridão. Com a situação degradante da raça humana, a única solução para isso seria uma limpeza total. Mas no meio disso tudo havia um que, ainda por incrível que pareça, mantinha fé em Deus e tentava contato com ele, mesmo no meio de uma humanidade corrupta que abandonou a Deus para sempre. Esse homem se chamava Noé. Por causa de Noé, Deus viu que podia fazer uma limpeza na terra e com Noé começar outra raça de seres vivos. Isso justifica o dilúvio, irmãos. A junção, a mistura dos sangues causou coisas doentias, né? Filhos nascendo verdadeiras aberrações, né? Porque uniu. Quando Deus amaldiçoa Caim, irmãos, ele amaldiçoa diretamente, é uma maldição vindo direta de Deus. O sangue dele estava contaminado com maldição. Seus descendentes com certeza pegaram esta maldição. Quando ele se une com os descendentes de Adão, que não foi amaldiçoado por Deus, faz essa junção. Só que o grupo de Caim, mau, eles conseguem superar o grupo de Adão. Normalmente isso acontece, o homem é inclinado ao erro. Então o gênero humano se corrompeu completamente e não houve outra solução a não ser o dilúvio. Noé foi aquele que foi resgatado justamente para fazer isso. Após o dilúvio, nós vamos ver, irmãos, Noé tinha 3 filhos, Cã, Sam e Jafé. Destes 3, descende a toda a raça humana nos dias de hoje, certo? Então, Noé constrói a arca por ordem de Deus, prega durante este tempo, dizendo que Deus destruirá, porque Deus, irmãos, mesmo vendo a degradação da raça humana, ainda avisa, manda avisos para provar que ele tentou até o fim, mas os homens zombaram, mangaram, ridicularizaram com Noé, fizeram Noé de palhaço, não é? Eles eram arrogantes, eles eram muito maus. O que Satanás fez na raça humana, irmãos, foi uma coisa absurda, né? O que Satanás fez, incentivou os homens a fazer. Foram eles que decidiram isso. Não foi Satanás que forçou, Satanás tentou. Da mesma forma que Deus aconselha a fazer o que é certo. Quando Deus escolhe alguém que aceita seguir seus conselhos, é como o justo Noé.
não se intimidou, continuou pregando: Deus vai destruir a raça humana, vocês estão fazendo tudo errado, a aberração é completa. Eles ridicularizaram, zombavam, mangavam. Semelhante a hoje, quando você diz que Jesus Cristo vai voltar, aceite Jesus para o perdão dos seus pecados e poder ter direito à vida eterna, mano, às vezes não andam nem na frente hoje em dia, mas porque tem um certo respeito, mas por trás disso ficam zombando, ficam, né? E isso vai até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Noé entra na arca com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos, logo após o dilúvio, e as esposas dele entram também, um total de 7 almas. Então, e todos os animais para a preservação da natureza também, né? Então, após o dilúvio, irmãos, nós entraremos no governo humano, na reprodução de novo e no enchimento de novo da terra, porque aquela raça foi toda destruída por ser muito mais psicótica. Viu? Que Deus fez, não foi porque Deus é ruim, não. Deus fez porque não tinha jeito. O gênero humano estava completamente dominado. Então, esta foi a única solução. Esta é a verdade. Nós estudaremos amanhã, irmão, de onde vêm tantas raças, de onde vêm tantas línguas, não é? Se foi Adão e Eva somente, porque temos branco, preto, amarelo, né? De todas as cores, porque temos tantas, porque não é uma língua só. Adão era uma língua só, até Noé está uma língua só, até o governo humano, chamado de período de governo humano aí, que vai ser com os 3 filhos de Noé, que vai começar a multiplicar, se encher a terra, é uma língua só. Onde é que foi que aconteceu da separação das línguas? Vamos ver tudo isso, toda a origem da raça humana nós vamos estudar. Nós tivemos o período da inocência, irmãos, que foi com Adão no paraíso. Quando ele sai do paraíso, que é expulso, que ele peca a primeira vez, nós temos o período da consciência, né? Período da consciência, onde o homem ficou consciente de tudo que fazia, sabendo do mal, do bem e do mal, depois do fruto que Adão comeu, e despertou isso nele, que vai até agora. Até o dilúvio foi o período da consciência, e deu errado. Os homens não conseguiram retornar para Deus, não conseguiram retornar ao estado de inocência e não conseguiram restaurar a comunhão de volta com Deus. O que foi que aconteceu? Veio o dilúvio, a limpeza, e agora vamos começar de novo com Noé e seus filhos, e começamos no governo humano. Vamos ver se no período do governo humano, que é o governo de Noé e seus filhos sobre toda a raça humana, eles conseguem esse retorno para Deus, conseguem novamente ter o que Adão tinha no paraíso. Toda a luta do homem até hoje é essa, irmão. Retornar para o paraíso, retornar para casa, retornar para Deus. Este mundo não lhe pertence, por isso que ele é esse desastre todo, que muitas vezes você chama até esse mundo é um inferno, porque não é onde Deus queria que você vivesse. A vida que você tem hoje não é a vida que Deus quis nem planejou para você. A vida que Deus planejou para você foi o paraíso. Sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem nada. Tudo que você tem agora é fruto do pecado e da decisão do homem. Sendo iludido por Satanás, que foi quem saiu vitorioso nisso, tá? Todas as mazelas da sua vida hoje é culpa do próprio homem que aceitou o conselho de Satanás e decidiu por Satanás. E Deus agora luta para trazer esse homem de volta para o paraíso. Que Deus nos abençoe.